Hoje é dia de lives. Hoje é dia de live exclusiva do canal de Origem dos Traumas. Nós vamos conversar sobre isso. Hoje nós vamos conversar sobre a origem. Deixa eu escrever porque não tá colando. Origem dos traumas. Nós vamos conversar como que nós podemos identificar qual é a origem dos nossos traumas. Vou fixar aqui no Instagram. Vamos lá. Então, hoje é dia de live exclusiva do canal de YouTube. Live de membros do YouTube. E eu sempre faço um pedacinho, porque são 1h30 de live exclusiva do canal de YouTube e 15 minutos que eu respondo as dúvidas das pessoas. Então, hoje nós vamos falar a origem do traumas. E quantas apresentações em slide foram mandadas, Lorenzo? Sim. Hoje foi mandado para os membros exclusivos do YouTube 5 apresentações de slides para eles poderem acompanhar essa aula exclusiva do YouTube. No canal de YouTube, nós temos lá o nosso canal de YouTube, que você pode ser um membro, assistir tudo que é postado lá. Hã? Não tô achando falando. Não tá achando como assim? Tá ao vivo? Eu tô ao vivo, já tem uma pessoa ao vivo aqui. Só um minutinho que tá dando problema aqui. Você tá no canal de YouTube? Uhum. Deixa eu ver aqui no celular, no outro celular. Compartilha o link aí. Que link? Achei. Achou? Ó, tem um monte de gente ao vivo aqui. Achou? Uhum. Então vamos voltar, porque o Lorenzo, nos dias das lives exclusivas do canal de YouTube, ele fica me apoiando. Vai ficar gravado esse pedacinho aqui no Instagram. Agora a live exclusiva do canal de YouTube, só quem é membro exclusivo do canal de YouTube que tem acesso. Se você se tornar um membro exclusivo do canal de YouTube, a cada 15 dias você tem uma live exclusiva e você recebe 5 apresentações, 5, 6, 4, o mínimo tem que ser 3. Você entra em um grupo de WhatsApp onde eu peço para postar 2 textos por semana de artigos científicos. Se você assistir a live de modo ao vivo, live é ao vivo, né? Mas se você estiver assistindo, nós sorteamos 3 livros e nós mandamos direto da Amazon para chegar na sua casa. E nós também temos uma grande oportunidade agora de você ser o nível 2. O que é o nível 2? Você pode ter acesso de 4 em 4 meses a um grupo específico, não é o grupo avulso que vai começar agora em março, de análise. É um grupo só para quem é membro exclusivo do YouTube de análise. Aí você vai ficar de 19h30 às 23h30 comigo na plataforma Zoom. O Lorenzo vai estar apoiando também, já está marcada o primeiro grupo já está marcado e você pode participar como nível 2. Você vai ter tudo que o nível 1 tem e vai se tornar um participante de 4 em 4 meses no grupo de análise dos membros exclusivos do YouTube. Nós temos também agora, começando em março, esse grupo avulso de análise. Nós temos o congresso em 2025, a Lucila, Lorena, sabe aquela moça que me mandou as coisas de Israel, a Caixa de Israel? Ela já fez a inscrição para o congresso esse ano, olha que legal. Ontem ela estava na aula, ontem e segunda-feira foi a aula dela. Ela vem de Israel para o 2º congresso do Instituto Cássia Rodrigues. Todas essas informações estão no site. Então hoje eu quero ver como nós vamos, daqui a pouco eu já vou encerrar aqui no Instagram. Eu quero explicar para vocês a origem de todos os traumas. Nosso é na constituição da nossa personalidade até 8 anos de idade. Traumas, na psicanálise a gente não fala traumas, porque traumas é uma palavra da medicina. O Sigmund Freud, ele é um médico, um médico neurologista. Então ele pegou emprestado vários termos da medicina para poder explicar algumas questões dessa teoria, dessa técnica, que ele começou a escrever em 1896, efetivamente, quando ele nomeou a psicanálise num jeito que a gente
hoje entende. E ele pegou emprestada a palavra médico, aí por isso que ele falava paciente. O Lacan fala analisando e analista. O Freud não, o Freud falava paciente. E por que a psicanálise não é fechada só para os médicos ou só para os psicólogos? Eu tenho a graduação de psicologia, mas eu não atuo como psicóloga. Eu atuo como psicanalista, como neurocientista, como terapeuta do sistema familiar, como economista, como da teologia, mas eu não atuo como psicóloga, eu não atuo com a psicoterapia, porque o psicólogo ele faz psicoterapia, eu atuo como analista, eu faço análise. Eu tenho instituto sozinho, vou fazer 25 anos esse ano, dia 4 de outubro. Então, quando ele pega emprestado os termos, ele começou a perceber que a psicanálise não precisava dessa figura do médico onipotente, tanto que ele tinha uma paciente, que um momento ela falou, doutor Freud, o senhor não deixa eu falar. E aí foi aí que ele criou a cura pela fala, livre associação de ideias. O divã ficava ao contrário, para a pessoa falar livremente aquilo que viesse à sua mente. Só que hoje eu quero começar a construir com os membros exclusivos do YouTube a explicação de até 7, 8 anos de idade, que a gente passa uma vida repetindo e todos os nossos relacionamentos vão ser de identificação com essas primeiras figuras que nós tivemos parentais, seja pai ou mãe biológico, ou função materna e função paterna. Então a gente passa uma vida repetindo aquilo que a gente aprendeu até 8 anos de idade, que o Freud deu o nome das fases psicossexuais, que não tem nada a ver, é o compêndio 7 que ele fala, é esse aqui. Quem recebeu o material recebeu esse livro nos slides. Então, quando ele fala que a gente tem que começar a entender o que é libido. Só que o senso comum pegou emprestado muitas palavras, pegou libido, pegou recalque. Toda vez que a gente fala de libido, a pessoa pensa logo no ato sexual, e não é isso. Libido para a psicanálise é a energia que você emprega desde o dia que você nasce nas fases psicossexuais. Então ele deu o nome, falando psicanaliticamente, ele deu o nome de catexia. É o investimento que você faz. Vou dar o exemplo. Minha netinha está com 1 ano e 7 meses. Ela está vivendo a fase oral, que vai encerrar com 18, 19 meses da idadezinha dela. Que aí ela vai entrar na fase anal, que é encantar-se com as fezes que ela produz. E aí o Freud foi falando que nós nascemos do trauma do nascimento. Quando você sai da barriga da mãe para a barriga da família, você tem o trauma do nascimento. E os 40 dias de vida do bebê são os dias mais importantes da vida do bebê, porque ele estava aconchegado naquele útero, onde ele tinha tudo, ele não precisava fazer força nenhuma. Aí ele nasce para a família, é o trauma do nascimento, que a minha tese de doutorado é psoríase. Aí o Davi Moldavsky deu o nome de libido intrassomática. O Freud construiu um arcabouço muito grande, então ele não deu esse nome. Mas aí a gente tem Davi Moldavsky que construiu... Pega ali para mim, Lorenzo, aquele livro ali vermelho. Não, o maior, esse. É o Método ADL, da onde eu faço o doutorado lá na Argentina, em espanhol, que aí... ele construiu, falou da libido intrassomática. E aí vamos voltar para o Freud. O Freud falou fase oral, fase anal, fase fálica, que faz menção ao órgão genital do homem, mas é o falo, do latim, não especificamente o órgão anatômico. O Freud usou a palavra, mas não é anatômico. E aí a fase fálica e o complexo de Édipo. Agora segura essa aí, que aí a gente vai começar a construir, para vocês membros do YouTube, eu vou começar a construir, vocês aqui, não vocês do Instagram, que aqui é só uma palhinha. A explicação que a raiz de todos os nossos traumas, todos os nossos sintomas neuróticos, porque trauma, na psicanálise nós damos o nome de sintomas neuróticos, eles apontam para aquilo que está registrado dentro de nós no período da fase oral, anal, fálica e complexo de Édipo. Quando Freud criou a teoria do inconsciente, ele falou consciente e aquilo que ficava totalmente submerso pela censura, inconsciente, que hoje as neurociências têm provado que a nossa consciência
é só 5% da gente e o inconsciente é 95%. Por isso que o nosso congresso, mais uma vez, a gente vai trazer um palestrante que faz aulas com o Dr. Marcos Sommers, que é o que cunhou a palavra neuropsicanálise. Eu vou chamar ele, eu ainda não falei porque eu tô com vontade de chamar ele para fazer uma live comigo. Ele tem um canal de YouTube, ele é casado com um artista, ele é produtor também, ele é psicanalista, ele é filósofo, ele mora no Rio de Janeiro, um jovem de 42 anos, brilhante, ele é filósofo, psicanalista, e ele criou uma coisa muito legal, que ele tem um canal de YouTube que ele explica muito com um tripé. Eu só não quero falar ainda, que eu tô segurando, eu tô dando spoiler não, eu só tô fazendo teaser. Vou convidar ele para fazer, porque o Dr. Renato Mezão, maior psicanalista do Brasil, vai estar no nosso congresso de novo. Então, nós vamos fazer todo ano um congresso. Esse congresso só são para 100 pessoas. 50 são os aspirantes psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues e outros 50 são avulso. Então, não tem necessidade não, Silvana, de mandar esse livro, porque esse livro eu só quis dizer, esse livro vocês não precisam nem estudar, é em espanhol ainda, não vende no Brasil, tá bom? Você que é membro do YouTube, não tem necessidade. E esse que eu falei do Freud, nos slides já tem ele, então não tem necessidade também. Eu botei eles nos slides. Então todo trauma nosso, todo sintoma neurótico, porque trauma é um sintoma neurótico, ele aponta para tudo aquilo que está no nosso inconsciente e aponta também na segunda teoria do Freud, que ele deu o nome de segunda tópica, que chama estrutural, que nós no Brasil, como veio muita tradução direto do alemão do inglês para o Brasil, a gente começou a falar id, ego, superego. Mas o Freud não falou id, ego, superego. O Freud falou eu, isso e super isso. Então, nós nascemos com isso, mas nós vamos constitucionalizando em nós nossos traumas à medida daquilo que aconteceu com a gente dentro da onde a gente estava sendo criado. E aí o Freud, até no livro dele, nos livros dele, ele fala: quando uma pessoa casa com a outra, na verdade ele tinha que comprar uma cama com ferro de aço, pé de aço, porque vai deitar o marido e a esposa, o pai e a mãe da esposa e o pai e a mãe do esposo, ou homoafetivo também, não importa, vai deitar do mesmo jeito. Então acho que vocês já estão percebendo que eu estou falando, que a origem de todos os traumas nossos estão naquilo que Freud pega emprestado da mitologia, que é o complexo de Édipo. Tudo nosso ficou ali do complexo de Édipo. Só que também o Freud, hoje eu vou dar uma aula mais profunda para os meus membros, só que o Freud também não falou que a psicanálise não é voltar às memórias, a psicanálise não é voltar ao que tem memória, porque você só lembra aquilo que vai fazer manter você no trauma. O processo de psicanálise, de inconsciente, de análise, não é um processo de rememoração. Porque você, imagina, você tem um ódio do seu pai, aí você lembra tudo de errado que ele fez com você, aí você tem uma memória real daquilo, mas muitas vezes pode ser que, igual ontem eu estava num grupo aqui de análise, numa aula de terapia do sistema familiar, foi muito legal, como a gente acaba colocando algumas questões. Um rapaz falou dos traumas dele, falou, mas é porque minha mãe falava muito mal do meu pai. Então, na verdade, ele tem a memória que foi construída pela mãe dele. E aí as memórias não são aquilo que o Freud atuou tanto. Cássia, como assim não são? É óbvio que o processo analítico vai nas memórias. Mas o processo analítico é tentar entender que identificações é essa que você tem ao longo da sua vida, que você busca relacionamentos que vão ser de identificação com aquelas pessoas que foram importantes na sua infância, na sua primeira infância, até 8 anos de idade. E nós temos que entender que esse superego, ele tem que ser introjetado, porque nós precisamos viver o corte da castração, a angústia da castração, que não tem nada a ver com mutilação de órgão genital. Tem a ver com a introjetar dentro de você a maturidade analítica dentro de você. Então muitas pessoas falam, a psicanálise não funciona, que negócio de isso é isso, que negócio de eu é isso. É porque ela nunca estudou com profundidade a psicanálise. Porque quando você estuda com profundidade a psicanálise, você entende perfeitamente que todas as pessoas são crianças. Aí eu gosto muito dos psicanalistas Christian Duque, Leandro dos Santos, Pedro de Santi, que eles falam exatamente isso que eu já falo. Eu tenho vários